Igualdade e liberdade no sacrário da razão, ao lado da sã justiça, preenche meu coração. Este verso foi extraído de um poema que circulava pela Bahia na década de 1790. Eram os ecos da Revolução Francesa, que já tinham repercutido por toda a Europa e agora atingiam o Brasil. Mais especificamente, Salvador, no ano de 1798. O tema dessa aula é sobre a Conjuração Baiana de 1798. A primeira loja maçônica brasileira foi fundada em Salvador. Chamava-se Cavaleiros da Luz. Divulgava as ideias francesas de liberdade, igualdade e fraternidade. A crise econômica, a miséria e as desigualdades sociais encarregavam de fazer essas ideias florescerem na Bahia. Criava-se um terreno propício para uma revolta. Em Salvador, a população já estava irritada com as dificuldades econômicas. As terras estavam sempre ocupadas com a plantação de cana-de-açúcar. E as mercadorias e os alimentos, importados de outros estados ou do exterior, estavam cada vez mais caros. Tanto que no ano de 1798, a população mais pobre invadiu vários armazéns em busca de comida. Muitas pessoas, na tentativa de solucionar a crise, planejaram uma revolta. E assim que eles tomassem o poder, eles já tinham uma proposta para um novo governo. Seria tornar a Bahia independente, com uma república democrática, com liberdade de comércio com todas as nações do mundo. Teria separação entre a igreja e o Estado e o fim das diferenças raciais. Finalmente, eles também queriam a abolição da escravidão. Quem eram esses conspiradores? Olha, tinha professor de latim, tinha padre, tinha um médico e jornalista chamado Cipriano Barata. Mas com o tempo, a liderança vai sendo transferida da elite branca para a população mais simples. E a maioria dos conspiradores vão ser escravos, mulatos, militares, alfaiates e até artesãos. Por exemplo, carpinteiros, ourives, ferreiros. No dia 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com os muros cobertos de panfletos. Eram os famosos boletins que chamavam o povo para a revolta. O uso de propaganda e a participação de diferentes classes sociais nesta conspiração foi algo nunca visto antes na colônia brasileira. Nesse ponto da aula, precisamos fazer comparações com a Inconfidência Mineira. Tanto uma quanto a outra, elas foram influenciadas por ideias iluministas. Já perceberam isso? Mas tem outra semelhança. Tanto uma quanto a outra, houve dedos duros, delatores, pessoas que denunciaram a conspiração. E aconteceu o mesmo com a Conjuração Baiana. Após ela ser denunciada, o governo prendeu 33 pessoas. O governo agiu com extrema violência, porque os escravos presos foram chicoteados
e depois degredados para a África. Mas houve 4 pessoas desse movimento que foram condenados à pena de morte pela forca. Os alfaiates, Manuel Faustino e João de Deus, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas foram condenados à pena de morte. Detalhe, todos eram mulatos. Numa manhã de novembro de 1799, formou-se um triste cortejo. Acorrentados nas mãos e nos pés, Manuel Faustino e Lucas Dantas surgiram caminhando, enquanto Luiz Gonzaga e João de Deus já estavam amarrados nas cadeiras. Acusado de ser autor dos boletins revolucionários e chefe da conjuração, Luiz Gonzaga das Virgens deveria ser o primeiro a ser executado. Mas enquanto o carrasco colocava-lhe o capelo, o soldado pediu para descer do cadafalso e se confessar. Enquanto ele era atendido pelo capelão, o alfaiate Manuel Faustino era amarrado pelo carrasco e enforcado. Para não retardar os trabalhos, o juiz ordenou que prosseguisse as execuções. E Lucas Dantas, outro soldado, foi o segundo a ser levado à forca. Terminada a confissão de Luiz Gonzaga, no fim da qual ele teve uma fala um pouco confusa, ele teria condenado as ideias de Voltaire, Rousseau e confirmado sua fé católica, ele foi o terceiro a ser executado. O último, mestre alfaiate João de Deus, ainda se debatia aos gritos quando foi imobilizado pelo carrasco e logo enforcado. Os sinos continuavam a bater na igreja, com os dobrados fúnebres, enquanto ocorria o esquartejamento dos mortos. Foram cortadas as mãos, a cabeça, os quadris, as coxas, as pernas, e colocado em postes altos para servir de exemplo público. Seus filhos foram considerados malditos até a 5ª geração. E no mesmo dia do enforcamento e esquartejamento, o escrivão redigiu o registro dos acontecimentos e no final atestou que foi a justiça que a Rainha Nossa Senhora manda fazer. Essa tentativa revolucionária, chamada de Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi uma tentativa, mas de acordo com alguns historiadores, foi a primeira revolução social do Brasil. E teve 2 sentidos. O sentido político, claro, que era a luta pela liberdade contra a dominação portuguesa, e o sentido simbólico, que era a luta pela igualdade social e racial para vencer o preconceito. Com isso, terminamos a Conjuração Baiana. Valeu, pessoal!